Quero dizer que esse assunto, essa decisão de ontem, mexe com os interesses tanto do governo do estado, que mandou as aulas voltarem, quanto para a PEUESP, que defende os professores que, por esta decisão, não podem ser convocados pela Secretaria de Educação do Estado, enquanto a imunização não for completa e com previsão de multa de 500 mil por dia. Hoje, aqui em Matão, e é bom que a Bebel, deputada estadual com quem vamos falar agora, ouça, que nós fomos pelo menos a uma das escolas aqui e lá as aulas estão acontecendo normalmente. Ficamos imaginando que talvez, porque o Estado ainda não foi notificado, isso talvez só deva ocorrer a partir de segunda-feira. Significa que por hoje os professores foram dar suas aulas e estão lá nas escolas. Mas nós aqui temos muita dúvida ainda em relação a esta decisão que talvez ela... quero dizer também que a dirigente regional ou dirigente regional de educação a gente não consegue falar para dar a posição do Estado a respeito. Talvez ele não esteja autorizado a falar pela Secretaria. Então, resta-nos ouvir pelo menos o outro lado, que é dos professores. Por isso, vamos ouvir a entrevista do Adalberto Borges com a deputada estadual Bebel, presidente da PEUESP, Adalberto. Bom, são 8h55. Mais uma vez, deputada, nós queremos agradecer a vossa atenção com o nosso departamento de jornalismo. Bom dia, deputada. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio FM, TVM de Matão. É sempre uma satisfação estar falando com vocês e, é claro, repercutindo o que ocorre, né, na educação pública do Estado de São Paulo. Deputada, chegou até nós a informação que a Justiça de São Paulo determinou que só convoque professores presenciais nas aulas após ser imunizado com a segunda dose, após 14 dias da segunda dose. Fala um pouco pra gente dessa determinação da Justiça. Como que está funcionando no Estado de São Paulo? Bom, primeiro que isso foi provocado por nós, né? Porque a imunização, né, pelo menos a esperada, que é total, ela é só com a segunda vacina e mesmo assim cumprindo, né, aquele período de imunização de 14 dias. Então, você tem que ter a primeira vacina há 14 dias, segunda dose, aliás, 14 dias. E o juiz arbitrou favoravelmente a nossa denúncia. Por quê? O Estado tem 51% dos professores vacinados na primeira e na segunda dose, tá? Então, 51% dos professores estão vacinados, mas 49% não. Então, quer dizer, só está com a primeira dose. Então, o nosso intento foi a garantir que 100% dos professores estejam vacinados, né, para não correr risco, para ter segurança para a volta e, ao mesmo tempo, avançar com a vacinação na sociedade, né, para todos na sociedade, inclusive até os estudantes devem estar entrando já na vacinação. Isso dá uma segurança maior. E a Justiça, então, arbitrou favorável entendendo dessa forma. E atendeu também o nosso pedido nos grupos de risco. Quais são os grupos de risco? São aqueles que têm doenças já pré-existentes, diabetes, a questão da professora grávida, né? Então, esses são os grupos de risco que têm que estar fora também. Esses têm que trabalhar, ficar independente de primeira ou segunda dose em casa, né? E agora, você está me dizendo que as escolas estão trabalhando normalmente. Não é isso que eu estou sentindo no Estado, né? Porque basta ir para a escola, apresentar como é que eu falo, o comprovante da votação que teve a primeira dose, deixar lá dito quando vai vacinar, fazer as continhas e já avisar. Faz por escrito para o diretor a sua volta, né? Após os 14 dias. Então, isso está, inclusive a POS, ela está muito procurada por essa questão e a gente poder minimamente garantir
que todos voltem com a vacinação, no mínimo, né? Porque nem dá para falar em segurança tanto, que as escolas nem bem estão preparadas. Tem escola que falta água, por exemplo, né? Mas, pelo menos, os professores têm que estar 100% vacinados. Bem, deputada, pelo que eu entendi, então a Secretaria de Educação do Estado tem conhecimento dessa decisão aí do juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que determinou então que os professores só podem voltar às aulas após 14 dias da segunda dose. O que o Daércio acabou falando aqui no município de Matão, a gente constatou que uma escola estava funcionando normalmente. Agora, não sabemos ainda se, nesse caso, os professores estavam já com a segunda dose de 14 dias. Como a senhora falou, não são todos que não tomaram a segunda dose ainda da vacina. Alguns professores já podem voltar às aulas e outros ainda não. Vai depender dos professores se comunicarem com as escolas onde estão dando aula, o secretário, ou diretor, deputada. Primeira coisa, você perguntou o seguinte: o governo tem conhecimento da ação? Tem, inclusive deu entrevista dizendo que ia cumprir a liminar. Certo. Tá? Então tem conhecimento. Esse é um ponto. Segundo, os professores, eles devem ir para a escola e levar a fichinha de vacinação. Carteira de vacinação. A carteirinha, né? Levar essa carteirinha e notificar lá, olha, a minha próxima vacinação é dia tal, porque já estava na carteirinha. Soma mais 14 dias e marca a data da volta, é isso, entendeu? Então, isso tá bem, inclusive devidamente informado, os professores estão devidamente informados, né? Então, acho que, não sei o que pode estar acontecendo nessa escola, talvez a coincidência de que todos os professores foram vacinados, é isso? Então, eu não tenho essa informação para falar para a senhora agora, foi uma coisa de momento durante o jornal, né? O jornal é ao vivo, mas é claro que a gente vai levantar essas informações também. Creio que sim, né? Porque é uma determinação do juiz, tem que seguir, né, deputada? Não, se a própria secretaria diz que vai cumprir a liminar, cabe a dirigente regional do ensino cumprir a liminar, porque ninguém está acima de Deus. Também não estou fazendo um juízo de valor, né, do dirigente ou da dirigente, mas de qualquer maneira tem que cumprir a liminar. Se não cumprir, nós vamos fazer cumprir. Tá certo, deputada. Na semana passada participou aqui a Neuzinha, que a senhora conhece, faz parte aí do conselho da POSP, e tinha uma preocupação também, como estavam as escolas do estado para receber esses alunos, que aqui em Matão já começou na semana passada, e dificuldade da POSP para acessando essas escolas. O que a senhora pode falar a respeito desse assunto? Então, nós fizemos uma reunião, retiramos que tinha que ter comissões de visitas. E a POSP, ela até fez isso, né, a partir do momento que o governador disse que ia ter volta às aulas. E ele falava em 100% dos professores, por isso que nós recorremos, né? E nas comissões de visitas, a gente retirou, tem muita coisa, quer dizer, escolas sem nenhuma possibilidade de funcionamento, né? Escolas com falta d'água. Então, como é que você faz? Um momento em que exige muita higienização, lavagem das mãos e não tem água, né? Ainda assim, quer dizer, burlando, e eu entendo que o governo do Estado de São Paulo está fazendo isso, está burlando as normas internacionais de distanciamento, que é entre uma carteira e outra, é 1,5 metro a 2. Assim aconteceu na Alemanha, no Reino Unido, né, na Itália, na França, e o que a gente observa é que abaixou para 1 metro, né? Até outro dia eu ouvi um dono de restaurante parabenizando o governador por ter tomado essa atitude, mas essa atitude não é atitude pessoal do governador, isso é um protocolo internacional, né? Que coloca o distanciamento em mesas, tanto em mesas de restaurantes e bares e também nas escolas, né? Então, falta condições estruturais, sim, das escolas funcionarem a contento, né? Como deve ser, sobretudo no momento tão perigoso, tão de contágio, que é esse
da pandemia, tem a Delta também, que como é que eu falo, a forma de contágio, ou de percepção do contágio é totalmente diferente, não é igual, né? Não perde mais o paladar, então não tem mais são outros sentimentos, né? Que a pessoa sente. Então não dá para... Isso tem que ser melhor explicado para a população, né? Então, isso nos preocupa muito, muito, né? Porque na sociedade ainda não está devidamente... quando eu falo na sociedade, estou falando globalmente no Brasil e no estado de São Paulo, sobretudo, a gente não tem o controle, né, preciso ainda dessa pandemia, né, e do vírus. E mal a gente controla, já abre tudo, abre mão de protocolos, não garante um ambiente saudável, com ventilação, tem salas que faltam ventilação, né? Então, eu acho que isso é muito preocupante ainda. Deputada, na outra ocasião, dentro da pandemia, vocês também conseguiram, sob a forma de liminar, e aí o governo conseguiu derrubar essa liminar horas ou dias depois, não me lembro ao certo. Desta vez, qual é a sua expectativa em relação a recursos que o governo deve recorrer dessa decisão? Então, mas o governo derrubou e nós conseguimos a sentença, não ficou valendo a derrubada. Não, eu não disse que ficou valendo, mas ele vai reagir com seus recursos. Se isso acontecer, o que vocês farão? É isso que eu quis dizer, desculpe. Olha, nós vamos agravar, né? Porque isso vai contra o protocolo internacional. São 2 doses de vacina, não? Porque todos os lugares a cobrança é exigível, são 2 doses. Por que aqui em São Paulo será uma única dose, né? Nós vamos agravar, claro, e para as instâncias superiores. Bem, a propósito, a Neuzinha, que é da POSP local, acaba de fazer contato, ela está, já vou reproduzir daqui a pouquinho aí uma possível rápida participação dela, porque ela quis, inclusive, fazer uma correção àquilo que a gente disse aqui, quando os professores voltaram a lecionar nesta manhã, apesar da decisão de ontem. E ela diz assim, Bebel, no entanto, há professores até com comorbidades que também não tomaram uma segunda dose, há componentes do setor da educação que não teriam tomado tal, e que, portanto, a volta, nesse momento, as aulas que estão sendo ministradas não tem exatamente o contingente todo dos profissionais da educação dedicados, pelo menos hoje, até que toda essa decisão seja processada e avance aí, né? Mas ela própria fez questão de explicar. Bom dia, Neuza, conselheira estadual da POSP, gostaria de informar que desde ontem, já estamos recebendo notícias, dos professores que os que não estão imunizados, com a segunda dose decorridos 14 dias e os com comorbidades, já temos várias escolas que os professores não estão mais na escola. Então, a escola está funcionando normalmente, aí com alunos, normalmente entre aspas, mas sem estes professores, e que cada escola tem um número significativo. E aqueles professores que falaram que disseram que gostariam de ficar lá na escola, tem um termo, uma declaração para o professor assinar, que ele está ciente que ele vai ficar, se ele quiser ficar trabalhando, ele é responsável por alguma coisa que acontecer a ele se ele for contaminado. Então, as escolas que estão com alunos estão com menos professores, e os gestores ali, não sei se eles estão agrupando alunos ou indo de sala em sala, para manter essa informação que nós recebemos. Uhum.
né? As escolas já estão, muitas aqui em Matão, sem estes professores, Certo. tá? Que Bom, não completaram o ciclo vacinal e que têm comorbidade. feita esta correção pela Neuzinha, não sei se a deputada pôde ouvir, ela tinha um retorno. Você ouviu aí, deputada? Eu ouvi. Agora eu sei que é o Laércio. Daércio, isso, ele mesmo. Eu falei pro outro e era você. É aquele como o Adalberto, quem estava falando com a senhora. Pois Eu não. acho que foi assim, o time entre um período e um dia ou outro, até avisar, né? Eu acredito que foi isso que deve ter acontecido, Daércio. Para avisar, enfim, os alunos, né? Para que eles não vão às escolas, daquilo que às vezes ficam muita criança fora da sala, né? Então, às vezes também tem uma organização dentro da escola, no sentido de que, por exemplo, se for um professor de matemática, são 4 aulas, aí você tem que ver como é que reorganiza. Talvez deva ter sido esse time, né, que foi dado, entendeu? Para organizar. Mas, enfim, liminar se cumpre. Aqui na vizinha Araraquara, o registro lá de uma escola, isso, Felipe, que teve um caso de, vários casos de alunos assintomáticos, mas que testados estavam com Covid, desses que voltaram às aulas, é isso? Isso, em Araraquara realizaram o teste em 3 escolas, né, fazendo os testes de Covid em 3 escolas, e alguns alunos testaram positivos e estavam assintomáticos. É que daí não dá para fazer o mesmo nas demais cidades, né? Araraquara tem como certificada para testar a Unesp, então lá eles têm teste à vontade e aplicaram. Agora, Bebel, nos outros 600 municípios paulistas não tem essa agilidade toda e disponibilidade, Não né? tem, mas nós vamos colocar como prioridade nesse período a testagem dos alunos pelo menos 2 vezes por semana. Tem que ser. Na segunda e na sexta-feira. Você tem que ter, né? Pode começar com 1 dia por semana e 2 dias, porque quantos alunos não vão estar assintomáticos passando para outros, que vai para casa e que aí começa de novo o ciclo e começa a subir a curva. O que é mais importante para o governo do Estado de São Paulo? Conter a pandemia e a gente sair logo dessa encalacrada. Eu acho isso. A ficar fazendo uma suposta economia, o gasto é muito maior. Depois, com saúde, com hospital, né? Com UTI, Deus me livre, tanta coisa que a gente viu nessa pandemia. Por isso, o prefeito Edinho, eu acho que está na linha certa, tem que fazer a testagem. Isso... Mas eu, deputado, sou muito prático em tudo, né? E por isso mesmo, o que, aliás, me faz muito mal, às vezes me atrapalha até, não sei se é o melhor, mas eu sou muito prático nas coisas, daí vem a minha pergunta à senhora nessa ideia de testar os alunos na segunda e na sexta-feira, o que seria muito bom. Mas nós estamos falando de um universo rebelde, de uma fase da vida rebelde pela própria natureza. Se esse aluno, ou muitos disserem, não quero testar... Não, mas não pode. Isso aí tem que ser... Para conviver em grupo, se ele tem que conviver em grupo, ele tem que fazer. Não, né? ele teria que fazer, mas se ele disser não... Aí tem que fazer, não vai poder frequentar a escola. Simples. Do ponto de vista jurídico, pode a escola se negar em recebê-lo se ele bater o pé? Olha, se ele bater o pé, claro que pode, porque ele não pode colocar em risco os demais colegas. Não pode. O que está em questão aqui não é uma questão funcional que não envolve vidas. Uma questão que envolve vidas. Envolve saúde pública. Sim, não, quanto a isso não há dúvida e a gente sabe disso. É que nós estamos num tempo eu estou dando a argumentação de que, e eu defendo, eu advogo isso, né? Que se um aluno, estudante, se negar a fazer, ele não pode se negar, ele tem que ser barrado de... não tem coisa de uniforme, que eu acho um absurdo. Se o aluno não tiver uniforme, não entra na escola. Não, eu entendo os argumentos da senhora, só estou lembrando aqui que nós estamos numa fase tão excepcional que os direitos individuais, às vezes, que se sobrepunham em outro momento, não sobrepõem mais. Há muita confusão jurídica sobre isso, né? Não, mas eu acho que estudante, só se depender, sei lá, de um pai, de uma determinada seita, aí você tem que ter, né?
E estou dizendo isso também, deputada, porque ontem mesmo a gente ao vivo transmitia diretamente da calçada de uma escola ali, próximo de uma escola. Passou ali um grupo ao vivo ali de uns 10, 12 garotos e meninas, todos sem máscara. Então eu fico aqui a pensar, né? Entre o que a gente acha e a prática, ainda mais numa fase de rebeldia dessa, se na prática as coisas funcionariam mesmo como a gente acha que seria o melhor. Olha, nunca é como a gente quer. Mas a gente tem que persistir no que a gente quer, no que é melhor para o coletivo, né? Eu penso desta forma, né? Acredito que se a gente conseguir a testagem, né, que é o passo seguinte para a gente ter mais segurança, eu acredito que é a forma da gente sim salvar vidas, porque você já antevê uma situação, já isola, né, e o grupo pode caminhar, senão nós vamos ficar sempre com uma interrogação na cabeça. Você só acredita mesmo que o Estado disporia dessa testagem em tamanha quantidade 2 vezes por semana? Olha, eu vou fazer a reivindicação, né? Mas se ele me responder com uma, né, eu me dou por contente, né? Agora, esse é o protocolo internacional de volta às aulas. Esse é o protocolo. Testa 2 vezes por semana, né? Para que não paire dúvidas, né, sobre a questão de que aquela sala não tem, né, o menino não trouxe vírus de casa e contaminou a classe. Para orientar os pais, alunos e, sobretudo, o próprio professorado, Bebel, e levando em conta que este é o dia seguinte à decisão de ontem, e é preciso notificar o Estado, enfim, tem esses trâmites todos. Eu, diante disso, pergunto à senhora, que orientação a senhora daria para esse contingente todo, por exemplo, para as aulas de segunda-feira? Olha, eu acho que vai ter uma organização interna nas escolas, eles fazem, né? O meu medo é que tenha superlotação de salas de aula. Então é preferível intercalar um dia, né? Outro dia outra turma, isso é preferível, né? A colocar mais que o permitido, né, e devido nas salas de aula. Porque se superlotar, você acaba tendo um problema de circulação de ar, muitas gotículas só estão no ar e você não fez teste, portanto você não tem segurança nenhuma, nós, né, quem está nas salas de aula. Para os professores que não foram vacinados, né, na segunda dose, dizer para eles fazer uso da liminar, né, porque eu acho que é de suma importância que ele, professor, nós fizemos uma luta intensa desde 2020 em defesa da vida, né, e a vida, ela é central, né, ela é incondicional a defesa, porque a aprendizagem a gente recupera, a vida não, né. Então, acredito que é importante que os professores devam ir às escolas e protocolar lá com a sua carteirinha, enfim, e fazer a sua projeção de volta, né, ao trabalho assim que completar o ciclo vacinal. Para os pais, a gente vai pedir paciência, não esperamos até agora, não estávamos até agora sem vacina. O ano passado, uma época dessa, nós não tínhamos nenhuma perspectiva. Hoje não, hoje nós temos vacina, né? Inclusive produzida no próprio país, na Fiocruz, né? E aqui no Instituto Butantan. Então, acho que a gente tem que acreditar na ciência, né? E que nós só vamos sair dessa na medida em que a sociedade for cada vez mais vacinada, a gente vai conseguir. Muito obrigado, deputada Bebel, pela sua participação. Agradecer a Neuzinha também, que fez a devida e a tempo a correção aí daquilo que havia sido dito. Muito obrigado. Conversei com a deputada estadual e presidente da POSP, Maria Isabel Azevedo Noronha, a deputada Bebel, como assim é conhecida. Obrigado e bom dia, deputada. Eu que agradeço, Daécio, e também a todos que nos ouviram. Um forte abraço. Muito obrigado. Bom dia, deputada. Bom dia.